Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Uma aparição no prédio. Eu morava com os meus pais em um prédio de 10 andares, e nesse prédio os corredores que davam para os apartamentos não possuíam uma porta separando o elevador e o corredor das escadas. Era todo aberto, ou seja, saindo do elevador, você já estava no corredor. Não havia uma porta fechada separando as escadas. Isso é bem comum em construções mais antigas. As escadas do prédio ficavam no meio do corredor. Acontece que um dia eu estava voltando de uma festa durante uma madrugada de uma sexta-feira, e ao sair do elevador, eu vi uma vizinha minha chamada Sueli subindo as escadas do prédio, muito bem arrumada, usando um vestido azul marinho, como se estivesse chegado de uma festa ou coisa parecida. Eu não tinha muita intimidade com ela, mas brinquei perguntando por que ela estava subindo todos aqueles andares, se podia ir pelo elevador, ainda mais toda arrumada daquele jeito. Mas ela simplesmente me ignorou e continuou a subir. Eu até pensei que ela talvez não tivesse gostado da minha brincadeira. Para falar a verdade, eu não estranhei tanto aquela situação, porque tinha vizinhos meus que subiam vários andares de escada frequentemente, em vez de pegar o elevador. Até mesmo que eles diziam que faziam isso para fazer exercícios e até mesmo emagrecer. Então, por essa razão, eu não dei tanta importância. Isso aconteceu durante a madrugada. E nesse dia, lá por volta das 11 horas da manhã, eu fui acordado pelo meu irmão caçula dizendo que a Sueli havia falecido em um acidente de carro naquela madrugada. Eu não pude acreditar. Eu fiquei realmente impressionado, pois eu a tinha encontrado no corredor quando estava chegando em casa. Depois eu ainda fiquei sabendo que ela tinha sofrido o acidente por volta de 1 hora da manhã, e foi aí que eu fiquei ainda mais assustado, porque naquele dia em que eu a encontrei no corredor subindo as escadas, eram 2h30 da manhã. Então, segundo a notícia que o meu irmão havia me dado, ela já havia falecido. Eu fiquei bastante impressionado com o ocorrido. Eu não estava enganado com o horário que eu havia chegado em casa, mesmo porque, ao me despedir de 2 amigos meus, um deles falou que ia acordar tarde porque já eram quase 2h30 da madrugada, o que me fez conferir no meu próprio relógio. Horas depois, eu resolvi sair do meu apartamento e fui até a portaria do prédio conversar com o porteiro. Segundo o que ele me disse, a Sueli, ao sair pela porteira, se despediu dele e ela estava muito elegante. Então, na minha curiosidade, eu perguntei se por acaso ele se lembrava de como ela estava vestida. Ele então me disse, entre outros detalhes, que ela estava vestida com um vestido azul marinho. Depois de alguns dias do falecimento da Sueli, eu me encontrava novamente conversando com o porteiro e tocamos no assunto da morte dela. E ele me disse que ela havia falecido 1h17 da manhã, segundo o que o próprio irmão dela havia contado para ele, pois estava no atestado de óbito da mesma. Depois que eu havia escutado aquilo da boca do porteiro do prédio, logo não me restou nenhuma dúvida a respeito do que eu havia visto naquela noite, que era assim, o espírito da pobre Sueli retornando para o seu apartamento.
Devolva o que não é seu. Boa noite a todos. Eu gostaria de permanecer anônimo. E o que eu irei compartilhar aconteceu há pouco mais de 5 anos. Eu sou nascido e criado na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Mas essa história se passou na cidade de Campinas e fica bem próxima da minha cidade. Eu era apenas um jovem comum de 18 anos de idade. Como muitos da minha idade, eu gostava de sair com os amigos, curtir festas e viver o momento sem pensar nas consequências. A minha vida girava em torno da faculdade, do trabalho e de meio período dos fins de semana cheios de diversão. Eu tinha planos para o futuro. Eu queria me formar, arrumar um bom emprego e talvez me mudar para uma cidade maior. Tudo parecia estar caminhando bem, sem grandes preocupações, além das provas da faculdade e de impressionar a minha namorada. Mas se eu soubesse o que o destino reservava para mim naquela noite fatídica, eu jamais teria agido com tanta imprudência. Foi numa madrugada qualquer, depois de uma festa que eu não deveria ter ido, que tudo começou. Eu estava com um grupo de amigos da faculdade, um barzinho da rua 13 de Maio, no centro de Campinas. Eu não sabia, mas aquele momento mudaria a minha vida para sempre. Eu era o tipo de pessoa que achava engraçado brincar com o desconhecido, que via despachos nas esquinas e ria com os meus amigos sem imaginar que aquele tipo de oferenda tem um propósito muito sério. O que eu não compreendia é o que muitos ainda não compreendem. É que aquilo que é deixado nas encruzilhadas, nas margens dos rios, nas entradas de matas e até nos cantos das ruas, não está ali por acaso. Aqueles presentes são oferendas a entidades, espíritos e forças que não pertencem ao nosso mundo. E quando alguém interfere pegando algo que não lhe pertence, é como abrir uma porta que nunca deveria ser aberta. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha história, que vai ser como um aviso. Eu achava que não havia nada a temer, que tudo era superstição, mas eu estava completamente errado. Quando mexemos no que nós não compreendemos, acabamos pagando um preço alto demais. E agora, onde quer que eu vá, eu ainda sinto o peso desse meu erro, porque aquela garrafa de champanhe não era para mim, era uma oferenda, uma promessa feita a uma entidade que eu desrespeitei. E desde aquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Já estava bem tarde quando eu decidi ir embora, pois no outro dia eu precisava acordar bem cedo para ir trabalhar. A noite estava abafada e o silêncio das ruas me fez sentir um leve arrepio. Eu estava quase chegando na encruzilhada, perto do ponto de ônibus, quando algo chamou a minha atenção. No meio da rua havia um despacho, velas acesas, flores, frutas e uma garrafa de champanhe. Isso me chamou a atenção, pois não era uma garrafa de cidra ou qualquer outra bebida bem barata. Era uma garrafa de champanhe de verdade. Não era espumante, como dizem, era champanhe mesmo. Eu estava meio bêbado, me sentindo invencível, como todo jovem de 18 anos que pensa que nada pode dar errado. Eu olhei para os lados e não vi ninguém. E então, eu sorri e pensei comigo mesmo: por que desperdiçar uma boa garrafa de champanhe assim? Na mesma hora eu peguei a garrafa, estourei a rolha e bebi com um gole longo, sem pensar 2 vezes. Era doce e forte, e logo eu senti o efeito subir a cabeça. Sem mais demora, eu continuei o meu caminho para casa, rindo da minha sorte e saboreando aquela bebida maravilhosa. Eu terminei de beber ali, sentado no banco da parada de ônibus, e quando ele chegou, eu subi depois de guardar a garrafa vazia na minha mochila. Meus amigos,
No dia seguinte eu acordei com uma ressaca terrível. A minha cabeça parecia prestes a explodir, mas não era só isso. Eu sentia um peso estranho sobre o meu peito, como se algo ou alguém estivesse me observando. Eu até tentei afastar a sensação, mas a partir desse dia as coisas realmente começaram a ficar diferentes. Naquela madrugada, eu fui dormir mais cedo do que de costume. Eu ainda estava cansado da festa e do longo dia no trabalho, na faculdade. Mas quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ouvir uma voz sussurrando o meu nome. Era um sussurro baixo, arrastado, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Eu abri os meus olhos de repente, e no canto do meu quarto havia uma sombra. Ela estava parada me observando, e mesmo com o quarto escuro, eu conseguia distinguir os seus olhos. Eram 2 pontos vermelhos brilhantes fixos em mim. Foi então que a voz sussurrou: "Devolva o que não é seu." Eu gelei por dentro. Eu não sabia se eu estava acordado ou se aquilo era um pesadelo. Eu pisquei algumas vezes e a sombra desapareceu, mas o medo não. Eu passei o resto da noite em claro, olhando para os cantos do quarto, esperando que aquela coisa voltasse. Os dias se passaram e eu achei que tinha sido só uma alucinação da minha cabeça. No entanto, eu logo percebi que a entidade não iria embora tão fácil assim. No trabalho, enquanto eu estava na frente do computador, eu pude ouvir perfeitamente um sussurro novamente, e ele dizia: "Devolva o que não é seu." Eu olhei em volta tentando ver quem tinha falado aquilo, mas todos os meus colegas estavam concentrados nos seus afazeres. O meu coração disparou. Era como se aquela voz ecoasse de dentro da minha mente. Na faculdade, infelizmente, aquele tormento continuou, pois durante uma aula eu olhei pela janela e vi do lado de fora, parada na calçada, era a mesma sombra com os olhos vermelhos fixos em mim. Na mesma hora eu senti um calafrio que me fez quase desmaiar. Ninguém mais parecia vê-la. Eu cheguei a perguntar ao meu colega do lado se por acaso ele também tinha visto algo estranho, mas ele só riu e disse que eu deveria estar ficando maluco. A coisa começou a piorar de verdade. Certa vez, eu tinha ido visitar minha namorada. Estávamos no sofá assistindo a um filme quando eu senti uma presença por detrás de mim. Quando eu virei o rosto, eu vi a sombra parada na cozinha. Ela me olhava fixamente com seus olhos brilhando no escuro. "Devolva o que não é seu." Eu ouvi sua voz sussurrando dentro da minha cabeça. Eu pulei do sofá, assustando a minha namorada, que até aquele momento não tinha entendido nada. Eu ainda tentei explicar, mas como eu poderia dizer que eu estava sendo perseguido por uma entidade? Ela achou que eu estava só cansado ou estressado. Os dias acabaram se transformando em semanas. Eu tentava ignorar, mas a voz sempre estava lá, sussurrando em momentos aleatórios. A sombra aparecia em qualquer lugar, no espelho do banheiro enquanto eu escovava os meus dentes, nas janelas dos ônibus enquanto eu voltava para casa e até nos momentos de lazer, quando eu tentava relaxar com os meus amigos. Não importava onde eu estivesse, ela sempre estava lá, me cobrando pelo erro que eu havia cometido. Pessoal, eu cheguei ao ponto de começar a perder o sono. Minhas noites eram tomadas por pesadelos nos quais a entidade me perseguia, me agarrava e sussurrava em meus ouvidos, me cobrando aquela garrafa. Eu cheguei ao ponto de ver seu rosto, seus olhos vermelhos e um sorriso cruel, como se soubesse que eu estava me consumindo de medo. Quando finalmente eu tomei coragem para buscar ajuda, eu já estava no limite, pois eu passava noites em claro, sendo atormentado por pesadelos e pelas aparições constantes daquela entidade. Cada vez que eu a via, eu sentia o ar se esvair dos meus pulmões, como se uma mão invisível apertasse o meu peito. Então, sem saber mais o que fazer, eu acabei procurando um centro de Umbanda. Foi a última esperança que me restou. Eu cheguei ao centro no final de tarde.
O lugar era bem simples, com paredes brancas e algumas imagens decorando o ambiente, além de alguns instrumentos musicais encostados em um canto. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhar penetrante que se apresentou como Dona Marta. Foi ela que me ouviu. Eu contei a ela tudo o que havia acontecido, desde a noite na festa até as visões e os sussurros constantes. A Dona Marta ouviu tudo em silêncio, com seus olhos fechados, como se tentasse sentir a presença da entidade naquele momento. Quando eu terminei, ela abriu os olhos e me fitou de uma maneira que fez o meu corpo inteiro estremecer. Você pegou algo que não era seu, meu filho. Ao tocar aquela garrafa e beber o seu conteúdo, você interrompeu um ritual, desrespeitou uma oferenda que foi feita a uma entidade e ela agora cobra o que lhe foi tirado. Eu até tentei me justificar, dizendo que eu não sabia o que estava fazendo, que era apenas uma brincadeira de um jovem sem noção que estava bêbado. Mas ela balançou a cabeça, me interrompendo. O desconhecido não muda o que foi feito. O que você precisa agora é reparar o erro, devolver o que tirou e, acima de tudo, pedir perdão. A Dona Marta então me instruiu a fazer um novo despacho, sendo que dessa vez para devolver a garrafa e pedir perdão àquela entidade. Ela me explicou o que eu precisava levar: uma vela vermelha, um maço de cigarros, um copo de cachaça, a garrafa de champanhe e um pedaço de pão. Ela então me disse: vá sozinho até a mesma encruzilhada onde você encontrou o despacho, coloque todos os itens lá acendendo uma vela. Quando você fizer isso, peça perdão com sinceridade. A entidade precisa sentir que você realmente está arrependido. No dia seguinte, ao anoitecer, eu preparei tudo como ela havia me orientado. O meu coração batia rápido e as mãos tremiam enquanto eu caminhava pela encruzilhada. Eu decidi ir bem tarde, quando a rua deveria estar mais vazia, e para minha sorte, poucas pessoas estavam circulando por lá. Eu fiquei um tempo sentado no ponto de ônibus até a rua estar totalmente deserta. Quando eu não vi mais ninguém, eu fui até a encruzilhada, cheguei ao local e coloquei os itens no chão: a garrafa de champanhe, o copo de cachaça ao lado, o maço de cigarros e o pão. Em seguida acendi a vela vermelha e, antes de falar qualquer coisa, eu senti uma presença. Eu senti um forte arrepio e o ar ao meu redor ficou mais frio. Eu sabia que aquela entidade estava ali me observando. Eu respirei fundo, fechei os meus olhos e falei com a voz trêmula: eu sei que eu cometi um erro. Eu peguei algo que não era meu. Eu desrespeitei a sua oferenda e agora eu estou aqui para devolver o que tomei. Eu peço perdão pelo que fiz. Não foi por maldade, mas por ignorância da minha parte. Por favor, aceite esse meu pedido de desculpas e leve de volta o que lhe pertence. Meus amigos, naquele momento, eu senti uma brisa leve passar pelo meu rosto e por um momento o silêncio foi absoluto. Abri os olhos bem devagar e, para o meu espanto, eu vi aquela figura que me atormentava todas as noites. Aquela sombra estava mais nítida do que nunca. Os seus olhos vermelhos estavam fixos em mim, mas sendo que dessa vez eu não senti ódio ou ameaça. Eu senti apenas uma presença forte, carregada de algo que eu não sei como descrever. Com um movimento lento, ela se aproximou da garrafa. Eu não conseguia me mexer, pois eu estava paralisado pelo medo e pela expectativa. Ela estendeu uma mão translúcida para a garrafa e, por um segundo que pareceu ser uma eternidade, os nossos olhares se cruzaram. Era como se ela estivesse me avaliando, pesando o meu arrependimento. A figura então se dissipou, como se fosse uma fumaça carregada pelo vento. Eu senti o ar ao meu redor voltar ao normal e um peso imenso sair das minhas costas. Permaneci por ali por alguns minutos em silêncio, tentando entender se aquilo tinha realmente acontecido ou se era só a minha mente me pregando uma peça. Depois de um tempo,
Eu deixei o local sentindo um misto de alívio e cansaço. As semanas seguintes foram tranquilas, pois as aparições pararam e os sussurros cessaram. Aos poucos, eu voltei a ter uma vida normal, mas com uma certeza: eu nunca mais brincaria com o que eu não conheço. Aquela experiência me ensinou que devemos respeitar o desconhecido, pois o que é oferecido a uma entidade carrega um peso que nós não podemos medir. Não importa se acreditamos ou não, o respeito deve sempre vir em primeiro lugar. Então, se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que o desconhecido merece respeito. Não importa se você acredita ou não em espíritos, entidades ou forças sobrenaturais, o que importa é que certas coisas não devem ser tocadas, certas promessas não devem ser quebradas. O que está em uma oferenda não foi deixado ali por acaso. Existem rituais e intenções que vão além do que podemos ver ou entender. E ao interferir nisso, você pode acabar atraindo para si algo que não está preparado para enfrentar. O conselho que eu deixo é simples. Se você se deparar com um despacho, uma oferenda ou qualquer ritual que não compreenda, respeite e siga o seu caminho. O desconhecido carrega um peso e um poder que vão muito além da nossa compreensão. Não vale a pena pagar para ver, porque eu paguei e o preço foi alto demais. Muito obrigado a todos pela atenção. O mistério do casarão e a criatura das sombras. Boa noite, eu me chamo Evaldo Neves. Eu tenho 42 anos de idade e moro no estado de Minas Gerais, no município de Coronel Fabriciano. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui morar um tempo com os meus avós paternos em um povoado no interior do estado. Os meus pais estavam com problemas em relação ao emprego e eu fui passar um tempo com os meus avós até as coisas se ajustarem. Eles moravam em uma casinha simples, mas que eu adorava. Era cheia de árvores por todos os lados e tínhamos 2 cachorros com quem eu passava o dia inteiro agarrado. Na casa de meus pais, eu não podia ter um cachorro, mas na casa dos meus avós isso era bem normal. Eu sempre brincava com um amigo que morava lá em frente. O seu nome era Otávio e juntos íamos a todos os lugares. No fim da rua existia uma casa dessas abandonadas há muito tempo e as pessoas diziam que era assombrada. Falavam que em certas noites, principalmente as de chuva, se podia ouvir gritos que vinham desse lugar. Também falavam de uma sombra medonha que passava por entre as janelas abertas e olhos que pareciam estar sempre observando lá de dentro. Isso tudo era um prato cheio para 2 adolescentes como Otávio e eu. Certa vez, resolvemos dar uma olhada no lugar. Primeiro fomos até lá pela manhã. Era um lugar que dava realmente medo. Aquelas janelas abertas, o teto caindo e principalmente o silêncio que só era quebrado pelo vento que sobrava fortes nas árvores. Atrás da casa havia o que parecia ser uma antiga igreja abandonada e entramos para olhar lá também. Eu não sei porquê, mas eu senti a sensação de que algo nos observava desde a nossa chegada. Eu não queria dizer nada, até mesmo para não parecer medroso. Então saímos daquele local e decidimos voltar ao mesmo lugar durante a noite. Mas os dias foram passando e eu sempre tinha uma desculpa para não ir. Eu sabia que havia algo estranho naquele lugar e sabia que veria se fosse até lá durante a noite. Até que um dia não teve como fugir. O Otávio veio até a casa dos meus avós com uma lanterna e falou que iríamos naquela noite. Não tive como negar. Então, por volta das 20 horas, fomos até o lugar abandonado. Uma voz dizia dentro de mim para que eu voltasse, mas eu não poderia bancar o covarde, não na frente do meu melhor amigo. Então eu fui, mesmo com muito medo. O local não era tão longe.
Ficava depois de umas casinhas onde as árvores não deixavam a luz entrar, fazendo assim a noite deixar tudo lá ainda mais escuro. Lá em frente, escutamos um barulho de algo que pareceu ter caído das telhas do velho lugar. Eu parei na hora, mas o meu amigo falou que deveria ter sido algum gato que estava lá por cima. Entramos e eu liguei a lanterna para olhar em volta, mas não havia nada, só um monte de entulho e sobras. Nós saímos e fomos dar uma volta na velha igreja. O Otávio pegou uma pedra e começou a riscar o nome dele na parede. Eu fiquei olhando ao redor. Foi quando eu ouvi novamente um barulho lá no telhado e olhei rápido passando a luz da lanterna. Foi aí que eu vi uma criatura que se escondeu derrubando várias telhas quando se mexeu. Na mesma hora eu chamei o Otávio para irmos embora. Ele por sua vez me perguntou o que eu tinha visto e então eu falei: eu não sei o que era, mas vamos embora. Nós saímos das ruínas da igreja rapidamente, e eu sempre com a luz onde eu tinha visto algo se esconder. Foi aí que vimos alguma coisa que abriu o que nos pareceu ser asas e pulou do telhado para uma das árvores. Eu nem pensei duas vezes e saí correndo, sem me importar com o que era. Eu só queria mesmo era sair daquele lugar definitivamente. Corremos freneticamente até faltar o fôlego, e quando chegamos em um lugar mais seguro, eu me joguei no chão passando mal. O Otávio, mesmo querendo ser durão, estava igual a mim e demorou até um de nós falar qualquer coisa. Então eu perguntei se por acaso ele tinha visto a mesma coisa que eu tinha visto, e ele confirmou com a cabeça. Nenhum de nós soube dizer o que era aquilo, mas decidimos não contar a ninguém, ao menos por enquanto. Depois de um tempo, eu voltei a morar com os meus pais, indo embora da casa dos meus avós e deixando meu melhor amigo e o nosso segredo para trás. Anos depois eu já me encontrava casado e só vi os meus avós nos natais e fins de ano, quando meu pai ia pegá-los. Foi quando eu resolvi passar uns dias com eles no lugar onde eu tinha sido muito feliz na minha adolescência e assim rever o meu amigo Otávio, que na verdade eu nem sabia se ainda vivia por lá. Quando eu cheguei com a minha esposa, a primeira pessoa que eu vi sentada em frente à sua casa foi o meu velho amigo, que ao me ver me reconheceu na hora. Ele usava uma barba longa e segurava uma menina de uns 2 anos de idade no braço. Era sua filha. Eu desci para falar com ele. Agora ele estava casado e era chefe de família, e fomos colocar o papo em dia. Depois de guardar as coisas na casa dos meus avós, eu fui até a casa do Otávio. Ele me falou que o casarão onde eu vi a tal criatura estranha havia sido comprado e reformado, e que a família que vivia lá agora tinha contado algumas coisas, mas ele queria que eu escutasse do próprio dono do lugar. A minha esposa não entendeu nada do que estávamos falando, e eu contei para ela o que tínhamos visto anos atrás. Então fomos eu e Otávio e nossas mulheres até a casa onde eu tinha visto aquela coisa medonha. O lugar não era mais o mesmo. Estava bonito, bem cuidado, e não era mais nem sombra daquele lugar sujo e abandonado. Estava cheio de vida e crianças corriam ao redor. Havia um homem que serrava madeira em frente a uma cobertura. O Otávio me falou que ele era o dono do lugar e fazia móveis para vender por encomenda. Fomos até lá e o Otávio contou ao homem que eu era o jovem que havia visto a criatura junto com ele anos atrás. O homem na mesma hora sorriu e falou: eu também a vi logo quando comecei a reformar o teto. Então ele nos levou para dentro da casa e apontou para o teto falando: essa tesoura de madeira é nova. Ela segura parte do peso do teto agora. Eu tive que trocar porque a que havia aí antes estava completamente podre. Mas esse não era o maior problema. Eu percebi que algo tipo um animal parecia viver nela. Eu tive que remover todo o forro de madeira e vi a antiga tesoura que também iria ser removida, pois não servia de tão podre que estava. Mas não era uma podridão por conta do tempo, chuva ou qualquer uma outra coisa mais comum.
Era como se um animal fizesse suas necessidades na madeira, e parte ficava lá por cima e parte caía aqui no chão. Eu chegava aqui de manhã para trabalhar na reforma e só se via essa sujeira no chão. Era a mesma coisa que eu via na madeira da tesoura lá em cima. Então pensei comigo, eu já fiz muitas reformas de teto, e isso deve ser coisa de morcego, mas havia algo que eu não conseguia entender. Para um morcego fazer aquele tanto de sujeira, ele deveria ser imenso, algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. O mais sagrado era que quando eu chegava para trabalhar, lá estava aquela sujeirada toda. Então, em uma noite eu resolvi ficar para ver que bicho era esse que estava causando tantos problemas. Pois se eu não desse um fim nele, quando fosse colocada outra tesoura de madeira, ele faria a mesma coisa e o problema simplesmente iria continuar. Então ficamos o meu irmão e eu, que estava fazendo a parte elétrica da casa. Não íamos passar toda a noite lá, iríamos passar só uma parte dela, mas para tentar ver que bicho era esse que entrava ali. Então, depois de algumas horas da noite, nós estávamos sentados lá atrás e ouvimos algo bater nas telhas. Eu olhei na direção e já do lado de fora vimos algo pulando do telhado para uma árvore e depois da árvore para uma das janelas. Corremos para dentro e fomos bem devagar e vimos uma criatura que eu até hoje me assombro quando lembro. Era como um grande morcego, ele tinha pele clara, ele tinha mais ou menos 1,80 m. Ele pulou do telhado na tesoura de madeira e ficou pendurado lá abrindo a boca. Não tem outra explicação. O bicho se pendurava na madeira, tinha vezes que ficava sentado e outras vezes de ponta cabeça. Foi quando meu irmão pegou no meu braço para irmos embora dali. Quando olhamos de volta, aquela criatura tinha nos visto e pulou abrindo as asas. Eu nunca corri tanto na minha vida como naquela noite, com aquela coisa fazendo barulho atrás de nós nos céus. Para falar a verdade, eu tive vontade de nunca mais voltar aqui, mas não tinha mais para onde eu ir. O dinheiro que eu havia guardado por anos já tinha sido colocado no lugar. Então, em uma noite, eu voltei e fiquei armado, tanto meu irmão quanto eu e mais 2 homens, para ver se aquele bicho voltava. E ele voltou. Quando ele entrou no nosso raio de ação, nós atiramos, mas não dava para ver se os tiros pegaram no bicho ou não. Eu só sei que nunca mais, desde essa noite, aquela coisa não voltou. Eu já moro aqui faz anos. Se a criatura volta eu não sei, mas tenho certeza que dentro da casa ela não entra mais. De vez em quando eu subo no telhado para ver algumas marcas ou coisas assim, mas nunca tem nada. O demônio que vinha para cá durante a noite nunca mais voltou, e se voltou fica do lado de fora. Até hoje em dia, quando eu vou visitar o Otávio, nós falamos sobre essa criatura que vimos na adolescência e que infelizmente outros também tiveram o desprazer de ver a mesma coisa. Mesmo tantos anos depois, ela continuava a voltar até um antigo casarão para fazer sabe-se lá o que. Acho que ela usava o lugar como um abrigo, um lugar para se esconder ou descansar. E se você me perguntar o que era aquilo, na verdade, eu acredito que nunca saberemos. E se ela está viva ou morta, também não saberei. Mas, no fundo, eu não sei se é por medo. Eu acredito que ela deva estar por aí, esperando novamente algum casarão ficar abandonado e assim voltar para um velho e novo lugar de descanso. Boa noite. O peso de uma maldição familiar. Boa noite, meus amigos. Eu gostaria que meu nome não fosse revelado. Eu vou compartilhar uma coisa que carrego comigo há anos. Uma experiência que mudou toda a minha vida e que até hoje
eu sinto seus efeitos. Tudo começou há muito tempo, em um momento de briga e mágoa. O meu pai sempre foi um homem de temperamento explosivo. Ele nunca foi fisicamente agressivo, mas as palavras dele eram como facadas. Em uma dessas discussões, ele estava procurando um cabo para conectar o DVD e, como não encontrava, começou a gritar comigo. Ele me xingou, me disse coisas terríveis, coisas que ferem mais do que um tapa. No auge da discussão, ele me olhou nos olhos e disse: "Eu te amaldiçoo. A partir de hoje, em nome de Jesus, você está amaldiçoado." Na hora eu não acreditei nas palavras dele. Pensei que era apenas raiva, um momento de descontrole. Mas desde então, parece que a minha vida ficou presa em um ciclo de frustrações. Tudo que eu começava a construir de repente desmoronava. Se algo estava prestes a dar certo, algo acontecia e tudo dava errado. No início, achei que eram coincidências, mas as coisas começaram a se repetir com tanta frequência que passei a acreditar que havia algo de errado. Anos se passaram. O meu pai se separou da minha mãe. Ele caiu em dificuldades e por 3 vezes acabou morando na rua. Mesmo depois de tudo que ele me disse, eu o acolhi na minha casa. Eu, que tinha uma responsabilidade como filha, não podia deixar de ajudá-lo. Mas sempre que ele se recuperava e saía da minha casa era brigado. E o pior, ele saía falando mal de mim, se desfazendo de toda a ajuda que havia recebido, me difamando para quem quisesse ouvir. Era uma ingratidão que me machucava profundamente. Hoje ele está casado novamente, estabilizado, e nós conseguimos ter uma convivência mais tranquila. Mas eu ainda sinto o peso daquela maldição. Sempre que algo parece estar prestes a acontecer de bom na minha vida, acaba dando errado. É como se houvesse uma força invisível me puxando para trás, impedindo o meu progresso. Há algumas semanas, eu estava deitada durante a noite refletindo sobre toda a minha vida e sobre tudo o que eu passei. De repente, aquela briga antiga me veio à mente como um flash. Eu me lembrei das palavras do meu pai e da maldição que ele havia jogado sobre mim. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu senti que não era só uma lembrança qualquer. Era como se Deus estivesse me mostrando o motivo pelo qual as coisas sempre davam errado. Com esse pensamento, decidi conversar com meu pai. Eu precisava tirar isso do meu peito. Quando eu fui até ele, meu coração estava apertado, mas eu sabia que precisava fazer isso. Sentei ao lado dele e falei: "Pai, você lembra daquela vez que você me amaldiçoou? Eu não consigo esquecer aquelas palavras e sinto que elas ainda me afetam." Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo. Depois me olhou com um misto de arrependimento e surpresa. Eu estava com muita raiva naquele dia. Falei coisas terríveis que não devia. Eu não queria que você levasse aquilo a sério. Me perdoe, filha. Eu não quis te amaldiçoar de verdade. Embora eu tenha sentido um certo alívio ao ouvir aquilo, algo dentro de mim dizia que apenas as palavras dele não seriam suficientes para desfazer o que havia sido dito. Então eu procurei ajuda em um centro espírita. Expliquei tudo o que havia acontecido comigo e o médium que me atendeu foi direto. Palavras ditas com tanta raiva carregam um poder destrutivo, especialmente quando vem de um pai ou de uma mãe. Você precisa urgentemente desfazer disso. Ele me orientou a fazer um ritual de perdão, pedindo para que o meu pai e eu acendêssemos uma vela branca juntos e orássemos um Pai Nosso. Era um ato simbólico, porém importante para cortar aquele negativo que havia se formado no passado. Eu consegui convencer o meu pai a fazer isso comigo. Naquela noite nós dois acendemos a vela e em voz alta ele pediu perdão por suas palavras. Eu senti um alívio imediato, como se um peso enorme saísse das minhas costas, e desde então eu percebi que as coisas começaram a melhorar aos poucos.
Eu sinto que finalmente consegui me libertar daquela sombra que me perseguia. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que as palavras têm um poder imenso. Meus amigos, eu espero que sejamos sempre cuidadosos com o que dizemos, principalmente para quem amamos. As palavras têm poder. Podem acreditar no que eu digo. Um grande abraço e paz e luz a todos. Os olhos da estátua. Boa noite a todos do canal. O meu nome é João Batista. Eu moro na cidade de Cubatão, em São Paulo, desde o ano de 1975. Porém, antes eu morava na zona rural, no município de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco. Na minha infância, eu tive alguns momentos bem desagradáveis. Porém, aos poucos, eu irei narrando alguns desses fatos. Eu nasci no ano de 1962 e o meu pai, infelizmente, foi assassinado quando eu tinha apenas 5 anos de idade, isso em 1967. Já minha mãe casou-se novamente 3 anos depois, no ano de 1970. A minha mãe havia ganhado um presente, uma imagem de gesso, uma espécie de baiana, carregando um pote d'água sobre o ombro. O pote estava apoiado no ombro esquerdo e apoiado com a palma da mão por baixo. Com o braço direito, ela passava por cima da cabeça, segurando a boca do pote. A minha mãe usava a parte vazia do pote para guardar o algodão. Pois bem, um tempo depois, eu comecei a ser acordado a certa hora da noite com aquela mulher andando dentro da casa. Era como se o meu espírito saísse do meu corpo e acompanhasse a movimentação daquela boneca que ficava do tamanho natural de uma mulher. Seu olhar me deixava petrificado. No dia seguinte, eu contei para minha mãe, que simplesmente me ignorou. E na noite seguinte a mesma coisa aconteceu. Eu falei com a minha mãe novamente e mais uma vez ela não me deu importância. Então eu tive uma ideia. Decidi que eu iria furar os olhos daquela estátua e assim eu o fiz. Escondido da minha mãe, eu furei os 2 olhos com a ponta de uma tesoura. Durante a noite, eu acordei no mesmo horário de sempre e novamente me deparei com aquela mulher caminhando pela casa, agora com 2 grandes buracos no lugar dos olhos. Ela me olhava fixamente e a imagem daqueles 2 buracos negros no lugar dos olhos me deixou imóvel, completamente paralisado de medo. No dia seguinte, sem que minha mãe percebesse, eu levei aquela maldita escultura até uma pedra e com um martelo a destruí, deixando-a em pedaços. E desde então, nunca mais fui perturbado por aquela terrível mulher. Bom, esse é um relato curto, mas eu espero que gostem. Boa noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.